Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima quarta-feira hoje para a glória de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos a uma live de oração hoje, oração nos Salmos 127 e Salmo 91. Amém? Amém. Eu falei assim, Deus, Salmo 127, mas é o salmo que vem na minha mente toda vez que eu penso em orar pela família. E por quê? Porque, amados, o Salmo 127, ele vai falar de duas áreas muito importantes na nossa vida, que é da nossa família, né? Nossa casa, nosso lar e o nosso trabalho. Então, são coisas básicas que nós temos que aplicar. Esse Salmo 27, lido e estudado bem a fundo, nós vamos entender ele. Eu não vou estudá-lo, na verdade, né? Vamos deixar para estudar verso a verso num outro momento. Hoje o que Deus colocou no meu coração é simplesmente ler o Salmo 91 e ler o Salmo 127 e nós orarmos em cima desta palavra. Amém? Amém. Mas ele é importante por quê? Porque o verso 1 ali vai nos dizer, né, que se o Senhor não estiver nos ajudando ou no centro, né, nós não estivermos no centro da vontade de Deus, não colocarmos Deus para nos ajudar a construir, a edificar a nossa casa, tudo que nós vamos fazer em relação à nossa casa, em relação ao nosso trabalho, é inútil, né? Poderá vir dificuldades, lutas e tudo ruir, tudo ir por água abaixo. Mas quando Deus está no centro, isso não acontece, porque Ele nos ajuda, né? Ele vai nos dando direção, Ele vai nos ensinando como é que nós temos que edificar, que construir a nossa vida. Amém? Então, Amém. Salmo 127, vamos orar pela família hoje e vamos tomar uma decisão a partir de hoje, colocar Deus no centro, né? Deus primeiro. Então, coloca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, vamos louvar ao Senhor. Eu falei demais. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Jesus, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia.
Vamos orar então, amados. Vamos consagrar essa live ao Senhor. Amado Deus e poderoso Pai, consagramos esta live de oração, de louvor, de palavra ao Senhor, Pai. Que o Senhor venha falar conosco, nos edificar, nos preparar, nos moldar para tudo que o Senhor tem que fazer em nossas vidas, em nossa casa, em nosso lar, em nosso trabalho. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre nossas vidas. Em o nome de Jesus, que nós estejamos guardados, protegidos, nos dê livramento, Pai, de tudo que é das mãos do maligno, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos à palavra de Deus, Salmo 127, diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos dos guerreiros são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém? Vamos explicar Amém. rapidamente o que significa isso. Eu me lembro que quando ainda, comecei a fazer a minha vida, casamos, viemos fazer essa casa, tudo com a direção, a ajuda de Deus, graças a Deus, glória a Deus. As dificuldades que a gente começa a ter, como administrar, como levar adiante, como é que nós vamos construir algo, E muitas coisas, muitas dúvidas surgem na nossa vida. Então a palavra de Deus nos diz, esse salmo ele fala sobre família, sobre construção do nosso lar, da nossa casa e também sobre trabalho. E diz o Salmo primeiro que se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Então nós vamos reconstruir a nossa vida, a nossa casa, com a ajuda de Deus, sendo Deus o centro de tudo. Todas as decisões, tudo que nós vamos fazer, Joelho dobrado no chão, perguntando, pedindo a direção de Deus, para que tudo que nós construirmos ao longo do tempo, dos anos, não venha a ruir, Porque quando Deus, Ele nos ajuda a construir, Ele nos ajuda a construir coisas sólidas, coisas duradouras, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de projetos, bem-sucedidos. Deus não nos dá nada e nem coloca nada nas nossas mãos para que a gente venha destruir no dia seguinte. Então, Deus no centro de tudo. Essa decisão é nossa, Chamar Deus para ser o nosso centro, nós alinharmos a nossa vida, as nossas vontades, os nossos planos, os nossos projetos com a vontade de Deus. Deus comandando lá do alto a nossa vida, a nossa casa. Então chame Deus para essa construção, porque senão será inútil trabalhar nela. Inútil. Tudo pode acabar da noite para o dia. Amém? Se não for o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Às vezes nós oramos, ficamos vigiando, temos medo, nos angustiamos por causa das dificuldades, por causa do inimigo, mas a palavra diz que não adianta nós vigiar, Se não é o Senhor que vigia, o Senhor ele vigia por nós. Não é o livro de Salmo 121 que diz que o Senhor ele não dorme, nem cochila, que ele protege, nos protege de dia e de noite. Então a palavra diz que o Senhor é que vigia a cidade. Então será inútil eu montar guarda, eu vigiar, se o Senhor não estiver vigiando. Porque o Senhor ele protege, ele dá livramento. Então nós temos que colocar Deus para vigiar. Deus tem que ser, o Senhor vigiando por nós. Nós precisamos estar atentos a isso. Então a palavra também vai falar agora de trabalho. Verso 2, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Então a palavra de Deus está dizendo que é inútil levantar muito cedo, e deitar tarde, trabalhar arduamente por alimento. Se o Senhor concede o sono, diz, àqueles a quem Ele ama. É inútil eu fazer tudo isso, porque tem muitas pessoas que colocam, a sua prosperidade, seu crescimento no trabalho
como se eu tenho talento, tudo vai dar certo. Eu sou inteligente, vai dar certo, né? E muitas vezes não é só inteligência, só talento, só disposição. Muitas vezes é nós pedimos o direcionamento de Deus. Muitas vezes é nós não nos matarmos de tanto trabalhar, porque muitas pessoas têm 1, 2, 3, 4 empregos. Eu não acho errado, mas Deus precisa nos dar direcionamento. Deus, até na nossa profissão, no nosso trabalho, Deus vai mostrar para nós para que Ele nos deu algum talento, né? Tem pessoas que têm talento na área de vendas, outras não vendem nada. Então, para nós, no nosso trabalho, também colocarmos Deus à frente, também orarmos e pedirmos o direcionamento de Deus no que nós vamos trabalhar, porque senão nós vamos levantar muito cedo, vamos dormir tarde, vamos nos cansar e a coisa não vai para frente, entendeu? E fala de sono, né? O Senhor concede sono. Muitas pessoas perdem o sono, não descansam no Senhor, porque estão preocupadas com romper, preocupadas em ganhar dinheiro, para comprar o alimento, para vestir o filho, para pagar as contas. Então, descansar, o sono aqui está falando de descanso. E a palavra de Deus diz que Deus, Ele prospera enquanto nós dormimos. Deus prospera aqueles a quem Ele ama. Enquanto nós dormimos, Deus está trabalhando em nosso favor. Deus está nos prosperando. Deus está nos abençoando enquanto nós dormimos. Então, o Senhor, Ele concede um sono, né? Um sono, como a pessoa consegue deitar e dormir em paz, porque confia em Deus, confia que Deus está provendo e vai prover para ela enquanto ela estiver no centro da vontade de Deus. Então, fala de confiança, fala, né, de deitar e dormir em paz. Quantas pessoas perdem a paz, perdem o descanso, estão cansadas, porque estão aí colocando toda a sua esperança na sua força, na sua inteligência, na sua capacidade, quando na verdade é colocar Deus no centro de todas as coisas. E fala dos filhos, verso 3, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. O que às vezes nós temos dificuldade de entender, que os filhos são herança, os filhos são presente. Então o filho não é peso, filho é sim para nós cuidar, para nós ensinar, para nós direcionar. São armas, né? São flechas. O 4 vai dizer como flechas nas mãos do guerreiro. Então, nossos filhos são herança, presentes. E nós devemos amar, cuidar, ter paciência. É difícil, claro que é. Todo pai sabe. A missão quase que impossível, mas com Deus a missão se torna possível. Então, criar os filhos, entendendo que eles são presentes, entendendo que Deus tem um propósito e uma missão para eles. E o que é flecha? O arqueiro vai lançar a flecha, mas antes de lançar, ele vai formar, ele vai preparar, ele vai afiar essa flecha, para que ela alcance um alvo, para que ela chegue em lugares aonde nós não chegamos, para que ela seja usada com propósito e com missão, direcionada por Deus, pelo Espírito Santo, para chegar aonde Deus quer que ela chegue. Então, como flecha nas mãos dos guerreiros são os filhos. Nossos filhos serão flechas. Que tipo de flechas você tem criado, você tem edificado na sua casa? E aqui Deus coloca no meu coração de dizer que é nosso cuidado dos nossos filhos, ensinar a palavras para eles. Ensinar a palavra e também nós cuidarmos para não darmos exemplos errados aos nossos filhos. Tudo aquilo que nós lermos na palavra, cuidarmos de praticar, porque o exemplo vale mais que 1000 palavras. Um exemplo vale mais que 1000 palavras. Então, nossos filhos, né? Que nós temos o cuidado de criar eles dentro da palavra de Deus, dando um exemplo, né? Porque muitas vezes a gente grita muito, a gente fala isso, fala aquilo, mas a gente acaba esquecendo que nós somos exemplo para ele. Se eles tiverem nós como exemplos, né? E nós procurarmos formar, educar eles dentro da palavra de Deus, nossos filhos, eles serão flechas, eles terão noção do propósito grandioso que Deus tem com eles. Eles vão alcançar lugares que nós não alcançamos. Os pés deles vão pisar em coisas maiores. Eles vão galgar coisas maiores. Eles vão ter consciência e noção do propósito e da missão que Deus tem para eles. Então, é criar dentro da palavra com objetivo deles serem flechas, né? O arqueiro vai lançar a flecha, mas ele não vai poder controlar essa flecha. Não vai poder controlar aonde ela vai chegar, né?
E aí, quando a gente lança, os nossos filhos vão para a vida, vão viver a vida com Deus. Deus, o Espírito Santo, é que vai direcioná-los, eles no propósito deles. Então, amados, nós não podemos criar filho para o mundo. Ai, filho para o mundo. Não, eu estou criando filho para Deus. Eu estou criando filhos para serem flechas, para alcançar, né, vidas, para serem guerreiros nas mãos de Deus. Então, ter a consciência de amar, de cuidar, de ter paciência, de formar, né? Formar aí discípulos. Nós estamos formando discípulos. Então, seja um pai, uma mãe presente, atento à missão, atento ao propósito, atento ao formar o seu filho para ser usado por Deus, usado pelo Espírito Santo. E diz como é feliz o homem que tem muitos, né? Feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Amém? Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Então, nós criamos filhos para quê? Para oração, para profetizar, para serem homens e mulheres de oração. O que é que levanta muro? O que levanta muro de proteção é a oração. Oração é o que levanta muros de proteção. Então, nós vamos moldar e nós vamos discipular os nossos filhos, porque quando os nossos inimigos estiverem nos atacando, os nossos filhos vão ficar ao nosso redor em oração, em intercessão também, né? Então, toda a nossa casa precisa aprender, né, o poder que há na palavra e o poder que há na oração. Então, nós estamos formando aí, bem dizer, né, pessoas moldadas e capacitadas para orar. Então, nós vamos enfrentar os nossos inimigos no tribunal, né? Mas nós vamos ter uma família forte, unida na oração, intercessores. É isso que nós precisamos dar aos nossos filhos. Atenção, cuidado, proteção, mas também moldar, também deixar eles afiados na palavra e na oração, para que a nossa casa tenha muros bem altos, aonde o inimigo não vai entrar assim de qualquer forma, de qualquer maneira, né? Onde Deus está sobre o nosso controle. Amados, eu não queria falar dessa palavra, mas Deus colocou o coração de falar. Amém? Eu ia só ler o Salmo, mas vamos, então, ler o Salmo 91. Então, rapidamente, Deus no centro de tudo, amado. Se você não quer o seu lar destruído, se você quer construir, se você quer prosperar, se você quer, né, ter uma família abençoada, porque o mundo jaz do maligno, e se a gente construir de qualquer jeito, as dificuldades da vida, né, as dificuldades, o sofrimento, a dor, o caos que o inimigo quer trazer para nossa casa, tudo isso pode nos impedir de ter uma família abençoada. Mas se nós dermos atenção, meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite e não nos desviar dela, Deus, ele vai fazer a obra na nossa vida. Mas nós precisamos colocar essa palavra, ela é curta e reta, é Deus no centro de tudo mesmo. Não é fazer as coisas do nosso jeito. É difícil? Claro que é. Não digo que é fácil. Mas a gente tem que se render ao poder de Deus, né? Ele tem poder. A palavra de Deus diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, Tu és o meu Deus em quem eu confio, pois Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, e nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com o teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobrir de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus! Vamos orar então, amados. Não esqueça de pôr Deus no centro de tudo. Decida Deus no centro de tudo. Decida orar, decida perguntar qual é a vontade de Deus. Ore para que Deus te abençoe, te proteja. Ore para que Deus ajude você a construir sua casa, seu trabalho, sua família,
tudo na presença do Senhor, para que nada venha a ser destruído pelo inimigo. Amém, amados? Vamos orar então. Amado Deus e poderoso Pai, colocamos nossa vida, nossa casa, nossa família, porque tudo que nós temos e somos é porque o Senhor até aqui, o Senhor está nos ajudando, Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, por este novo dia. Obrigada, Senhor, porque deitamos e dormimos e acordamos, foi porque o Senhor nos sustentou. Obrigada, Deus, pela Tua palavra, que nos garante que o Senhor nos dá o sustento, nos abençoa enquanto nós dormimos, Pai. Pai, eu sei que há pessoas aqui, meu Deus, que precisam de descanso, precisam de direção, de paz, paz na alma. Pai, alcança agora, meu Deus, essas vidas, alcança essas famílias que estão precisando do Teu toque, Pai. Tua palavra nos disse hoje que nós devemos pôr o Senhor no centro de tudo na hora de construirmos a nossa casa, o nosso lar, o nosso trabalho. Porque o Senhor garante que a Tua palavra diz, Pai, que é inútil nós construirmos sem o Senhor, porque o Senhor deve estar no centro de tudo. Pai, que nós possamos construir nossa casa, nosso trabalho, longe, Pai, das crenças, das coisas que o mundo nos ensina, mas sim na Tua presença, sim sobre o Teu comando, Pai. Em nome de Jesus, porque não adianta nós levantarmos cedo, dormirmos tarde, fazer correria, nós ficarmos vigiando, lutando, nos cansando, Pai, achando que tudo depende do nosso talento, da nossa inteligência, da nossa capacidade, mas é o Senhor no centro de tudo, é o Senhor nos ajudando a construir, é o Senhor edificando o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. Obrigada, meu Deus, por estar do nosso lado. Obrigada, Senhor, por esta palavra, mas que os Teus filhos e filhas que estão aqui conosco hoje, nossos filhos espirituais, nossos filhos carnais, possam entender que eles precisam decidir andar com Deus, que tudo vai correr bem quando nós colocarmos o Senhor na frente, para que nós sejamos bem-sucedidos, Pai, meditando na Tua palavra de dia e de noite, cuidando para fazer tudo que nela está escrito, sem desviar dela em nenhum momento, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossa família no esconderijo do Altíssimo, aonde o mal não pode tocar, a não ser que o Senhor autorize. Mas nós cremos que mesmo o Senhor autorizando, nós temos a Tua direção, os Teus cuidados, os Teus livramentos, Pai, em nome de Jesus. Pai, que nós venhamos diante das lutas, das dificuldades, Senhor, da dor, que o Senhor venha nos dar escape, que o Senhor venha nos livrar, Senhor, das doenças, dos acidentes, da maldade, em nome de Jesus, quebrando os laços, embaraço, livrando dos golpes, dos ataques da mente, Pai, livrando, Senhor, de toda a seta de medo, de angústia, de dor, de aflição, que o Senhor venha tratando a alma dos Teus filhos e das Tuas filhas que estão abatidos, aborrecidos, magoados, cansados. Traz a cura, meu Deus, espiritual, física e mental. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda doença, toda fraqueza. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a nossa casa, nosso lar, nosso trabalho, nos dá saúde, nos dá disposição. Protege os nossos filhos das más influências. Guarda a mente e o coração deles em Cristo Jesus. Dirige, Espírito Santo, os passos dos nossos filhos. Nos dá, Senhor, sabedoria para discipulá-los, Pai, dentro da Tua palavra, para que nós venhamos a formar, a moldar flechas, Pai. Que nós venhamos a lançá-los com propósito, com missão, com direção. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos pelos nossos filhos e nós repreendemos em nome de Jesus toda a palavra negativa que foi lançada contra a nossa casa, contra os nossos filhos. Nós repreendemos em nome de Jesus toda a palavra negativa e declaramos que nada lançado contra a nossa família tem poder de nos parar, que nada lançado contra a nossa família vai prosperar. Em nome de Jesus, cai por terra todo o mal. Em nome de Jesus, que os nossos filhos tenham paz e confiança no Senhor. Todo medo cai por terra, toda angústia cai por terra, toda aflição, toda falta de confiança, em nome de Jesus, cai por terra. Repreendemos em nome de Jesus, Pai, todo espírito, todo demônio maligno, perverso, que vem com rebeldia, com desobediência. Em nome de Jesus, que haja no coração deles, Pai, amor e obediência. Seja repreendido em nome de Jesus. Todo distanciamento, todo esfriamento com Deus, com a Tua palavra, Pai. Que nossos filhos sejam aquecidos pela Tua palavra, aquecidos pelo Teu Espírito Santo. E que todo esfriamento, todo distanciamento da palavra de Deus caia por terra em nome de Jesus.
Em nome de Jesus Cristo, a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, todo louvor nós Te damos, Pai. Senhor, meu Deus, guarda esta família, esta casa, este lar, da sabedoria, da direção para esse pai, para esta mãe, Senhor. Criar esses filhos com amor, criar com sabedoria, criar com base na Tua palavra, Senhor. Criar entendendo que ela tem flechas, que ela tem filhos, que o Senhor quer que ela crie eles com olhos no propósito que o Senhor tem para elas, direcionadas pelo Espírito Santo, em o nome de Jesus. Que toda a influência maligna sobre os nossos filhos venha cair por terra. Que a nossa vida seja direcionada por Deus. Que Deus nos blinde, nos guarde, nos proteja, nos livre, Pai, de andarmos longe da Tua presença. Em o nome de Jesus. Essa casa está guardada, protegida pelo Santo de Israel. Em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém, amados? Amém. Fica na paz, então, do Senhor Jesus. Nós amamos muito vocês em Cristo. E até amanhã.